Olá, meu nome é Cristina Cardoso, eu tenho 45 anos, moro em Campinas, São Paulo, tenho 3 filhos, sou casada há 20 anos, meus filhos um tem 16, é um menino, o outro menino tem 14 e o outro menino tem 9. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a minha trajetória como mulher, como mãe e como líder. Em 2004 eu conheci uma organização que mudou a minha vida em muitos aspectos, né? E influenciou muito no modo como eu agia em todas as áreas de relacionamento da minha vida. Em 2004 eu tinha 2 meninos pequenos, um de 6 e de 3, e a gente foi morar fora do país. Eu já tinha viajado muito, mas sempre sozinha ou com meu marido, e eu não tinha ideia do que era morar fora com filhos pequenos. Eu nasci numa família de muitos filhos, né? Então, assim, eu sempre achei muito fácil educar filhos, porque lá em casa sempre tinha muita gente, então eu sempre achei que seria muito fácil, né? A minha mãe parece que levou isso tão na boa, né? Mas eu sou a 5ª filha de uma família de 7, né? Nós somos 7 na minha casa. E sendo a 5ª filha, com 3 irmãos antes de mim e uma irmã, eu vivi momentos diferentes do que a maioria das pessoas vivem, né? Eu cheguei na maternidade já com sobrinhos, já participando da vida, um pouco da vida dos meus sobrinhos, porque eles moravam longe, então quando eu participava, claro que era só alegria, né? Então eu não sabia muito o que era educar os filhos sozinha, longe dos pais, porque o que eu via sempre eram meus irmãos trazendo os filhos e um momento só de confraternização. Quando eu me vi mãe, eu vi que tinha um outro lado da história, né? Você não entrega a criança depois de um dia de trabalho, né, com ela. Você às vezes nem dorme à noite, e isso eu não sabia. Ninguém conta isso para uma mãe, né? Que eu acho que se contasse a gente não se arriscava tanto, né? E quando eu fui morar fora em 2004, além de eu ir só com a família, né? A minha família toda ia ficar no Brasil e meu marido foi transferido para os Estados Unidos. Eu cheguei a pensar o que eu vou fazer lá, né? Como que eu vou integrar a minha família, integrar os meus filhos na comunidade, né? Não é só ir à escola ou fazer compras, ter uma vidinha que você tem aqui, né? Ir à igreja ou visitar a família. Não, é muito diferente, né? Você chega no supermercado, você vai pedir, o peso já é diferente, não usa grama, usa libra, né? Então, tudo é diferente, né? Quando você tem filhos, tudo é diferente, né? Se você vai ao supermercado, as marcas não são as conhecidas, né? Então você tem que, realmente, quando você está sozinha é uma coisa, quando você está com a família, a história muda, né? Então eu fui, antes de ir nessa viagem, eu perguntei para uma amiga minha o que eu vou fazer lá com meus filhos pequenos, né? E ela me disse assim, vai no MOPS. E eu, o que é MOPS? Ela me disse, MOPS é uma organização que faz reuniões com as mães e você pode ir, ter um tempo seu com suas amigas, fazer novas amizades, era o que eu queria. E os seus filhos vão ser bem cuidados, porque tem um programa para crianças também. E é um programa assim, uma reunião de 2 horas, você vai, fica tranquila, é um ambiente seguro, acolhedor. E eu fui, no primeiro final de semana eu já perguntei lá onde tinha MOPS. Eu fui a uma igreja, né, e perguntei para uma americana se tinha MOPS lá. Ela me disse, como você sabe?
Eu disse que uma americana que morava no Brasil me sugeriu que eu procurasse o MOPS para eu me integrar à comunidade e fazer novas amigas. Então foi assim que eu conheci o MOPS em 2004. O MOPS significa Mothers of Preschoolers. É uma organização americana que existe há 40 anos e que tem grupos espalhados no mundo todo, em 35 países. São cerca de 100 mil mães afiliadas no mundo todo, muito mais nos Estados Unidos, né, que essas mães estão mais localizadas nos Estados Unidos, mas no Brasil, por exemplo, nós temos grupos em vários estados, né, e são grupos pequenos, são grupos que se reúnem semanalmente ou mensalmente, e com isso a gente tem aprendido muito mais sobre mães, sobre como nós podemos nos unir para fazer o mundo melhor, como a gente pode se unir e aprender novas estratégias para educar nossos filhos, e dessa forma a gente descobrir que não está sozinha, que nós temos um sistema de apoio, que nós temos uma forma de nos expressar que fica que não é uma forma diferente, né? Porque as mães acham que são diferentes, que só ela passa por aquela situação. Quando você começa a se reunir, você descobre que nós temos muito em comum. Não é só aquele sentimento de que será que só eu que sou assim? Será que só eu penso assim? Quando você começa a se reunir em grupos, você descobre que você é normal, né? Então isso me ajudou muito lá atrás, em 2004, com um filho de 6, com um filho de 3 na época, a me sentir aceita, me sentir amada e saber que eu tenho um propósito na vida do meu filho, que Deus me escolheu exclusivamente para ser a mãe deles e que isso tem um impacto eterno, né? E desta forma, quando você coloca na sua cabeça que você não é aquela mulher que vai ser responsável só pelo cuidado físico e emocional dele, você é responsável pelo cuidado espiritual, que é eterno, do seu filho, né? Isso muda a sua cabeça, muda o seu foco, porque muitas vezes a gente consegue enxergar o que está acontecendo no dia a dia, né? Que é a nossa rotina. A gente não tem tanta perspectiva, não dá tempo de ter tanta perspectiva com os filhos pequenos do que vai acontecer lá, né? Daqui a 5, daqui a 10 anos. Claro, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas ter a perspectiva, a visão de que o que está aqui hoje é momentâneo, de o que você está vivendo agora tem um impacto daqui a uns anos. Hoje eu já posso colher meus frutos, com meu filho de 16 anos, de 14, de 9, são frutos diferentes, né? Mas hoje eu já posso colher frutos do que eu investi lá atrás. E foi importante o tempo que eu dediquei a eles, a qualidade do tempo que eu dediquei a eles, a quantidade de tempo que eu dediquei a eles. Hoje eu vejo o quanto foi importante, né? Então é por isso que hoje eu trabalho nessa organização, porque eu reconheço o valor que teve para mim enquanto eu estava educando meus filhos, e eu reconheço o valor que tem para uma mãe que está educando os filhos hoje, né? Que nenhuma mãe se sinta sozinha. O meu desejo é que nenhuma mãe sinta que ela está desamparada e que ela saiba que ela tem alguém que a ama, que a conhece profundamente e quer o melhor para ela, né? Desta forma, as reuniões do MOPS têm elementos que buscam suprir as necessidades das mães, né? Você vai lá e tem um tempo em comum, tem um tempo de compartilhar, tem um tempo para degustar alguma coisa, para tomar um café, para bater um papo, mas também você não vai sair de lá vazia. Você tem um tempo direcionado
né, como tópico do dia, como uma reunião que você pode discutir os assuntos que são relevantes para essa fase da vida que a gente passa com os filhos pequenos. Então essa é uma pequena introdução que eu queria falar sobre a minha vida, um pouco sobre como eu conheci o MOPS, essa organização que até o momento tem ganhado o coração de muitas mães, né? E o meu também ganhou já há muito tempo, e quando meus filhos cresceram, que eu saí da fase do pré-escolar deles, né, eu continuei trabalhando e servindo a esse propósito, né, de que nenhuma mãe fique sozinha, que toda mãe se sinta acolhida, amada e que ela seja conhecida pelo que ela é. Ok? Muito obrigada, eu agradeço ao Donas de Casas Anônimas pela sua oportunidade de compartilhar um pouquinho sobre a minha vida. Eu espero que em outros momentos a gente possa conversar mais